Êxodo 20, versículo 8, diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nesta tarde eu quero pregar-vos um sermão que se chama Trabalho versus Descanso. E eu quero fazer-vos uma pergunta. O que é que os irmãos acham da ideia de nós termos um trabalho onde de facto podemos descansar e de um repouso ou um descanso onde conseguimos ser produtivos? Os irmãos diriam que é uma ideia praticável? É praticável? Um bocado irrealista, se calhar. Não existe, não é? Mas, de facto, pode parecer um pouco ficção científica falarmos disto. O trabalho cansa e o descanso é para descansar, não é para se fazer nada. Mas, de facto, é para essa mistura em que nós descansamos e no descanso que nós temos, vemo-nos a trabalhar do jeito que Deus quer que nós trabalhamos, que, por sua vez, dá repouso à nossa vida. É para essa mistura que Jesus nos salva. E por isso nós queremos orar nesta hora, pedindo ao Senhor que nos dirija. Vamos orar. Obrigado, Pai, por estarmos reunidos, o Teu povo, aqui presente, à volta da Tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para recebermos mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais do Senhor Jesus nesta hora, Senhor. É a única coisa que Te pedimos, Senhor, é mais do Teu Filho, Senhor. Porque sabemos que, tendo o Filho, temos-te a Ti, Pai Santo, através da presença do Espírito Santo. Ajuda-nos a ouvir a Tua palavra, ajuda-me a pregá-la, Senhor. Ser connosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, voltem a colocar os vossos olhos no texto que nós temos diante de nós, o 4º mandamento. Eu não sei se repararam, mas este 4º mandamento, no conjunto dos 10, ocupa um lugar particular. Ele ocupa um lugar central nos 10 mandamentos. Não só pelo espaço que lhe é dedicado, eu não sei se compreenderam isso, mas o número de palavras que é usado para descrever este mandamento é maior do que todos os outros, mas também pela sua construção. Eu quero que reparem por uma coisa que é interessante. No verso 8, portanto, a introdução ao mandamento, nós encontramos algumas expressões que também vão aparecer no último verso, na conclusão do mandamento, no verso 11. Nós, por exemplo, temos as expressões de dia, de sábado, de santificar, que aparecem no verso 11 também. O Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Isto significa que nós temos uma secção delimitada por estas duas margens, vamos dizer assim. Ela funciona como um bloco importante e está a chamar a nossa atenção porque elas ocupam um papel central nestes 10 mandamentos. Por isso, este 4º mandamento, o dia de sábado, ele funciona como uma espécie de eixo a partir do qual todos os outros mandamentos vão fazer sentido e devem ser compreendidos. E isto dá-nos um princípio bem simples logo à partida. A verdadeira obediência, e o povo está a ser trazido para um lugar de obediência a Deus, a verdadeira obediência acontece quando se descansa verdadeiramente em Deus. Uma coisa muito simples que Deus está a passar ao povo através dos 10 mandamentos ao colocar este mandamento numa posição central. Não há obediência que Deus esteja a pedir ao povo que não brote de um lugar de descanso nele. É esse o papel que a lei tem na vida do povo. O povo não tem de cumprir a lei, como nós temos repetido, para ser libertado por Deus. A lei já é um sinal de que o povo foi libertado do Egito. Libertado para quê? Para agora viver uma vida dedicada a Deus. Portanto, a verdadeira obediência acontece quando há o descanso em Deus e num Deus em particular que liberta. E nesta lógica, por isso, o sábado torna-se mais à frente. Eu acho que foi daquele cântico que nós cantámos, aquele corridinho que parecia um bailarico cristão.
Eu fiquei entusiasmado e perdi a voz. Ou então foram os 2 meses afastado do púlpito, não sei bem. Nessa lógica, o sábado ele torna-se o sinal da aliança que Deus está a estabelecer com o povo aqui. Isso vai ser claro no capítulo, por exemplo, no capítulo 31 do livro do Êxodo, em que Deus vai dizer de um modo particular: guardem o dia de sábado de maneira consistente, de maneira regular. Okay? E o sábado era assim um símbolo de que Deus separou Israel para ser o seu povo particular. Então reparem, ao separar o dia de sábado, Deus está a dizer: vocês vão guardar o dia de sábado, não vão trabalhar, vai ser um dia dedicado ao descanso, dedicado ao louvor. Ao separarem o dia de sábado para isso, Israel recordaria a sua identidade de povo livre em Deus. O que teria também um significado particular na terra prometida para onde eles estariam a ir. A terra do descanso, a terra que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, onde o povo iria descansar finalmente de tantos anos de escravidão e de sofrimento no Egito. Este dia teria um significado bem particular, bem importante na vida do povo, porque o povo estar-se a lembrar de que já não é mais escravo, mas é livre e vive agora em liberdade para Deus. Agora reparem, quando nós fazemos a transição do povo que estava no Egito para o povo que agora se encaminha para a terra prometida, o povo foi libertado de uma situação dura, de trabalho árduo, de escravidão, mas o povo não foi trazido agora para uma ausência de atividade. Então, a libertação do trabalho árduo que foi a escravidão a Faraó no Egito vai ser transformada agora num serviço suave a Deus, em Canaã, na terra prometida. O povo é transformado de tal maneira que agora ele não fica sem atividade, mas continua a servir, mas agora é um serviço suave. Porquê? Porque o serviço assenta naquilo que Deus já fez pelo povo. Então a obediência que o povo deve agora a Deus é uma obediência que brota de um coração que foi libertado. É uma obediência suave. Reparem, a verdadeira liberdade que o povo tem é uma dependência completa de Deus, que se atesta na obediência à sua palavra. A verdadeira liberdade, queridos irmãos, e aplicamos isto à nossa vida, não é a ausência de limites. A verdadeira liberdade não é nós podermos fazer tudo o que quisermos com a nossa vida. Deus não salvou o povo para eles fazerem o que eles queriam com a vida deles. Deus salvou o povo para o melhor que eles podiam fazer com a vida que agora tinham, que era viver para Deus. A verdadeira liberdade que eu e tu podemos ter é uma liberdade que é vivida a depender completamente de Deus. Porque só aí é que nós vamos encontrar, de facto, o propósito da nossa vida que nos preenche, que nos dá paz, que nos dá sentido. E como é que isso se vê? Numa vida que se entrega obedecendo. Por isso a lei tinha esse papel de educar o povo a pensar que eles agora, a não esquecerem isso, eles agora são um povo transformado, que serve o Deus libertador. Não mais na lógica de escravidão, mas na lógica de um serviço amoroso, que é suave. E há 2 razões fundamentais que nos ajudam a compreender este mandamento. 2 racionais, podemos dizer assim. Um deles, nós encontramos logo no início do capítulo 20, que aliás é uma parte fundamental para nós compreendermos os 10 mandamentos. Okay? Eu esqueci-me de fazer a revisão que nós temos feito de dizer os 10 mandamentos e vamos fazer agora, ok? Portanto, hoje estamos no 4, vamos só dizer os 4 primeiros mandamentos. Vamos a isso, queridos irmãos? Primeiro, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de semelhança, não invocarás o nome de Deus em vão, lembra o dia de sábado para o santificares. Mas os 10 mandamentos não começam aqui, começam lá no verso 2, quando Deus diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Este é o primeiro racional, a primeira grande razão para todos os mandamentos que aqui estão. O povo é um povo libertado. Deus é um Deus redentor. Este é o primeiro motivo. O segundo é o relato da criação. Vejam lá no verso 11. Portanto, Deus diz: lembra-te o dia de sábado, verso 8, para o santificar, literalmente para separar, vais separar este dia.
6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem animal algum, nem o estrangeiro que vive contigo. Porquê? E aqui é dada a razão. Verso 11. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E no 7º dia descansou. Isto lembra-nos o quê? Gênesis 1, Gênesis 2, o relato da criação. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então este é o segundo motivo, a segunda razão para este mandamento do sábado. É o relato da criação no Gênesis. Assim nós compreendemos 2 coisas importantes aqui. Pensando primeiro nesta razão que assenta na criação original de todas as coisas, lá no Gênesis 1 e Gênesis 2, o sábado recordaria o povo, até porque este mandamento, em primeiro lugar, manda que o povo se lembre, não é? Lembra o dia de sábado. Portanto, há aqui um aspecto da memória que é muito importante. Há coisas que o povo deve recordar quando cumprisse o sábado. O sábado recorda o padrão de trabalho e descanso que Deus inaugurou e que Deus definiu para toda a humanidade. Okay? Não só para o povo de Israel, mas como o plano da criação é um plano global, o que está em causa naquele padrão de trabalho, 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso, é o plano para toda a humanidade. É interessante porque não é preciso escutarmos os estudos hoje que dizem que é essencial para o ser humano descansar pelo menos 1 dia para ser produtivo, para sobreviver. Porque a Bíblia já estava a dizer isso. Aliás, isso vem do padrão que Deus inaugurou. E lá em Gênesis 1, Deus dá 3 coisas para a sobrevivência do homem. Sabem que coisas são? O que é preciso para a raça humana sobreviver? Água, é verdade. É preciso muita água, minha irmã. Isso é verdade. Multiplicar-se, não é? Multipliquem-se, fortifiquem. Lá o mandato cultural. Qual é a segunda coisa? O que é que todos nós precisamos de fazer? Tem a ver com a água. Beber água e comer, não é? Nós precisamos de comer. Então, Deus vai dizer também em Gênesis 1, está aqui toda esta vegetação, portanto, comam. Vocês precisam de comer, não é? Multiplicar, comer. E a terceira coisa é descansar. Se vocês não descansarem, vocês vão morrer. Ok? Isto é válido hoje. Eu espero que vocês compreendam isto. Nós precisamos de descansar para a nossa sobrevivência. Então, o sábado recordaria este padrão inicial de trabalho e descanso que Deus inaugura e que define para toda a humanidade. O que implica uma coisa muito interessante, que o relacionamento que Deus está a estabelecer com o povo, nesta aliança, no Sinai, continua o plano de Deus na criação. Deus na criação tinha o plano de espalhar a sua imagem nos seres humanos que Ele cria. Daí que Deus diz, multipliquem-se, porque Ele quer que a sua imagem encha toda a terra. E esse plano não ficou em suspenso quando Adão e Eva pecaram, lá em Gênesis 13. Esse plano continua e agora nós vemos ele a desenvolver-se de um modo particular na vida do povo de Israel. O povo de Israel deveria guardar um sábado para se lembrar também que o plano original de Deus de espalhar a sua imagem pelo mundo agora estava na responsabilidade do povo viver para Deus e assim mostrar às nações quem é este Deus. É isso que estava em causa também quando o João pregou há uns domingos. Escravos que são transformados em, lembram-se? Escravos são transformados em quê? São livres, obviamente, mas mais do que isso, sacerdotes. Porque eles têm agora o privilégio e a responsabilidade de mostrar quem Deus é. No certo sentido de serem mediadores entre Deus e o resto da humanidade. Portanto, isto está em causa no mandamento do sábado. E este é o racional que vem da criação. Porque Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. O plano original de Deus na criação continua com o povo de Israel. O 4º mandamento, porém, também reforça a ideia de que quando Deus salva Israel do Egito, e aqui a razão redentora da salvação, quando Deus salva Israel do Egito, ele começa a reverter, pelo menos em parte, as consequências do pecado de Adão e Eva. O plano de Deus não ficou colocado em causa por causa do pecado.
ele continua, ele começa a reverter esse plano de redenção, uma redenção maior. Ele estava a querer ensinar o povo, olha, eu fiz isto com vocês, mas pelo facto de agora vocês continuamente lembrarem que são um povo libertado, ao separarem um dia para meditarem sobre isso, vocês vão estar a ser instruídos a pensar que eu vou trazer uma salvação melhor. Eu vou trazer uma salvação final. Portanto, aquilo que Deus está a fazer com Israel, ele está a começar a reverter, pelo menos em parte, não totalmente, mas os efeitos da consequência que o pecado de Adão e Eva criaram lá no jardim do Éden. Por isso, no Antigo Testamento, o que é que isto significava? O que é que significava, no fundo, o dia de sábado para os judeus, para o povo de Israel, que era um dia tão importante, o símbolo da aliança que eles tinham com Deus? No Antigo Testamento, o dia de sábado é um prenúncio, é uma antecipação de uma salvação melhor que vai incluir até os estrangeiros. Quando Deus diz, ninguém vai trabalhar, nem mesmo o estrangeiro que está contigo. Portanto, Deus está a dizer, preparem-se para uma salvação que eu vou trazer, que não vai incluir só aqueles que estão aí, não vai incluir só o povo de Israel que saiu do Egito, vai incluir todas as nações. E nós sabemos, não é a primeira vez que Deus promete isto aqui. Deus já tinha prometido isso a Abraão. Tu vais ser uma bênção para quem? Só para os israelitas? Para as nações. E as nações serão benditas em ti. Portanto, esta é uma promessa que continua. Então é o pronúncio de uma salvação melhor e de uma restauração completa de toda a criação. O sábado tinha uma importância absoluta na vida do povo de Israel. Daí que desobedecer este mandamento era um pecado seríssimo, gravíssimo, porque quem não respeitasse, não cumprisse à risca o sábado, estaria a rejeitar, estaria a ignorar, mostrava indiferença ao relacionamento especial que Deus tem com o povo de Israel. E à responsabilidade que Israel tinha para com as nações à sua volta. Este era um pecado gravíssimo, punível com morte. Daí que nós começamos a lembrar, não é, de os religiosos no tempo de Jesus, e já lá vamos ver o que é que acontece aí, acusarem de maneira tão veemente Jesus por acharem que ele estava a quebrar o dia de sábado quando realizava milagres e curas no sábado. E para eles era impensável isso acontecer. Então nós queremos trazer este texto para as nossas vidas. Já compreendemos o que é que ele representava na vida de Israel, no Velho Testamento. Nós agora queremos literalmente traduzir isto para nós. E como é que nós traduzimos isto para nós? Nós só temos uma maneira de fazer isto. É ver como é que este texto aponta para e é cumprido em Jesus Cristo. Porquê é que nós fazemos isto? Por exemplo, quando Paulo escreve aos Colossenses, uma das coisas que ele vai dizer é que eles não devem ser julgados pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Paulo estava a dizer, vocês não devem ser julgados por nada que tenha a ver com o cumprimento da lei, porque a lei funcionava como uma sombra de uma realidade maior e perfeita que é Jesus. Por isso é que também, lembram-se do episódio em que Filipe é chamado por Jesus para o seguir, lá no início do Evangelho de João, e ele vai contar que encontrou Jesus a quem? A Natanael. Vai dizer, olha, encontramos, o que é que ele diz? Encontramos aquele de quem Moisés falou na lei. A lei já era uma antecipação, era Deus a educar o povo a pensar sobre um libertador maior. A lei é uma sombra de Jesus e, nesse sentido, o sábado é uma sombra da vinda do Senhor Jesus. Por isso nós precisamos de compreender como é que isto se cumpre em Cristo. O sábado era uma sombra da realidade que é Jesus. Daí que quando Jesus, por exemplo, está a falar com os fariseus e é acusado de estar a quebrar o sábado quando faz milagres, quando faz curas, lembra-se o que é que Jesus diz? O Evangelho de Marcos ainda está presente na vossa memória. O que é que Jesus vai dizer? É aquela máxima bem conhecida. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. O que é que isto quer dizer? Jesus explica que a substância fundamental do dia de sábado
não era a mecânica da sua obediência. Os fariseus estavam muito preocupados em garantir que Jesus estava a cumprir cada detalhe daquilo que a lei pedia para que o sábado fosse cumprido à risca. Quando Jesus estava a trabalhar no dia de sábado, estava a fazer curas e milagres. E Jesus vai dizer, olha, calma, não foi o homem que foi criado para o sábado, foi o sábado que foi criado para o homem. Porque o que está em causa não é a mecânica de o cumprir, não é aquilo que vocês fazem ou deixam de fazer. O que está em causa é o valor espiritual do sábado. E qual é que era o valor espiritual do sábado? O sábado tinha valor espiritual porque ele apontava para o descanso em Deus. E é a partir desse descanso que a obediência deve brotar. Não era aquilo que os fariseus podiam mostrar que estavam a fazer, mas era a partir do descanso que eles já deviam ter em Deus. E Jesus mostra como é que esse descanso acontece. É nele mesmo que esse descanso deve acontecer. Por isso é que ele vai dizer, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Jesus pode fazer curas e milagres no dia de sábado porque ele interpreta o sábado da maneira correta. E ele próprio é o Senhor do sábado. Ele é a realidade para o qual o sábado apontava. Jesus cumpre toda a lei. E nessa medida, nós já não temos de observar rigorosamente o sábado judaico como ele acontecia no Antigo Testamento. Porque Jesus já observou isso por nós. Ele já cumpriu isso no nosso lugar. Por isso agora, o nosso descanso, nós podemos dizer assim, o nosso descanso não é um dia particular, uma maneira particular de observar um determinado dia. Qual é o nosso descanso agora? O nosso descanso é uma pessoa. O nosso descanso é Jesus. Porque Ele é o Senhor do sábado. E como consequência, como é que passamos agora para o domingo? Ok, Filipe, eu percebo isso, mas agora porquê é que nós temos o domingo? Como consequência, deixem-me dizer assim, o domingo que nós temos hoje, como nós o temos hoje, para nos reunirmos como igreja, para descansar, para louvar o Senhor, o domingo em si não é o cumprimento do sábado. O cumprimento do sábado é Jesus. O domingo é a consequência disso, ou seja, substitui o dia de sábado. Porquê? Bem, em primeiro lugar, porque essa tem sido a tradição da igreja. Porque assente no Novo Testamento, Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, depois do dia de sábado. Jesus aparece as 2 primeiras vezes aos discípulos no primeiro dia da semana, depois do dia de sábado. Paulo, por exemplo, escreve aos Coríntios a dizer que eles reúnam a coleta no primeiro dia da semana, quando se reuniam para louvar e para estudar a palavra, no primeiro dia da semana. Então a prática parece ser que no Novo Testamento a igreja tomou o domingo, que significa literalmente o dia do Senhor, para uma reunião particular, especial, em que o povo louvava o Senhor. Isso não significava que as pessoas no tempo do Novo Testamento e nos primeiros séculos da igreja cristã tinham o mesmo tipo de domingo que nós temos hoje. Porque na antiguidade os cristãos eram obrigados a trabalhar também ao domingo. Eu não sei se sabem, mas só a partir aí do século IV, com o imperador Constantino, é que o domingo passa a ser o dia oficial de descanso para os cristãos. Porque Constantino simpatizava com a fé cristã. Então ele torna a fé cristã uma espécie de fé do próprio Império Romano. É só a partir daí. E por isso nós temos hoje o domingo como nosso dia. Agora, isto levanta todo o tipo de questões, nós não temos como responder a todas elas, o que é que devemos fazer no domingo ou não, mas, de facto, traz-nos, pelo menos, a implicação que devemos considerar o domingo, pelo menos isto, o domingo como um dia particular que nós devemos fazer o mínimo possível. Ou seja, nós devemos, de facto, dedicar o máximo tempo possível a louvar o Senhor, juntos como igreja. E por isso queremos aplicar este mandamento às nossas vidas, pensando não só em descanso, mas também em trabalho. Foi assim que o sermão começou. Vamos aplicar isto pensando em descanso, mas também pensando em trabalho. Reparem, se na Antiga Aliança, se no Velho Testamento, o povo de Deus tinha uma semana de 6 dias de trabalho, mais um dia de descanso, ok, a lógica era 6 mais 1. Na Nova Aliança,
O povo de Deus vai ter, ao contrário, um dia de descanso, mais 6 dias de trabalho. O povo da Antiga Aliança tinha 6 mais 1, na expectativa de um descanso melhor que estava por chegar. O povo agora, na Nova Aliança, depois de Jesus vir, tem uma semana de um dia de descanso mais 6 dias de trabalho, porque o verdadeiro descanso já chegou em Jesus Cristo. Já foi inaugurado em Jesus. No entanto, isto significa que já conseguimos descansar perfeitamente, que o nosso descanso é sem limitações ou é sem erros, sem falhas. Não. Nós não sabemos descansar ainda como devemos descansar. Porquê? Em Hebreus há uma passagem incrível que diz assim: ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Nós já temos o descanso em Jesus, mas ainda resta um descanso final para o povo de Deus. O que nos faz olhar para o dia de domingo como o dia em que, de um modo especial, de um modo particular, nós antecipamos o descanso derradeiro quando Jesus regressar. Portanto, o domingo também funciona como uma espécie de ensaio contínuo que nós temos para sabermos descansar. Não é só o pessoal do louvor, da música que ensaia, ok, para tocar. Nós também ensaiamos para louvar o nosso Deus, para descansar nele. A nossa vida, nesse sentido, é um ensaio contínuo, porque nós aguardamos o descanso final, que já foi inaugurado em Jesus, mas que ainda está para ser consumado perfeitamente, sem qualquer tipo de impedimento. Nesse sentido, reparem, a substância do descanso cristão, tal como no povo do Velho Testamento, não é a ausência de atividade por si só. A substância do descanso cristão, já estão a ver onde é que eu vou chegar, é o louvor que nós prestamos como corpo de Cristo. Por isso é descanso, mas também é trabalho. E podemos dizer, é um trabalho santo. Há alguns de nós que têm responsabilidades na igreja. Porventura, o domingo até é o dia mais cansativo de todos. Por isso é que estas coisas muitas vezes não são fáceis de delinear e de decidir, olha, o domingo faz isto ou não faz isto. Para os pastores, muitas vezes o domingo é o dia por excelência de trabalho. Mas ao mesmo tempo nós somos chamados a descansar. Cada um de nós é chamado a descansar neste dia. Porque é um dia em que nós louvamos e nós compreendemos que é nesse louvor que o restauro da nossa vida acontece. E isso ao mesmo tempo é um trabalho santo, é um trabalho suave. Quero terminar, porque nós vivemos num tempo, enfatizando isto, nós vivemos num tempo, numa cultura que tende a separar as duas coisas, não é? Tende a separar trabalho é trabalho, e descanso. E geralmente tendemos a cair ou num ou noutro, não é? Ou trabalhamos muito, queremos trabalhar e olhamos para o descanso como um impedimento ao trabalho, à produtividade. Eu não posso descansar porque eu tenho que fazer, o descanso virá depois. Ou podemos cair no outro extremo, que é descansar em demasia e, ironicamente, acabamos a não saber descansar e depois também não sabemos trabalhar convenientemente. Nós vivemos num mundo assim desordenado, desorganizado, em que trabalho é trabalho, descanso é descanso, e não sabemos muito bem como relacionar as duas coisas. E por isso nós precisamos lembrar que o padrão para as nossas rotinas não tem a origem naquilo que nós achamos que temos de fazer. Não tem a origem nas nossas circunstâncias. O padrão das nossas rotinas tem origem em quem? Tem origem em Deus. As nossas vidas devem refletir aquilo que Deus criou para toda a humanidade. Trabalho e descanso só serão devidamente vividos se sustentados em Jesus. Tu ainda não começaste a descansar a sério se ainda não descansas em Jesus. Podes ter um sono incrível. Eu já não tenho o sono que tinha quando era adolescente. Mas eu sei que o descanso verdadeiro não está aí. O descanso verdadeiro só está quando tu, de facto, confias naquilo que Deus fez para ti. Tu ainda não começaste a trabalhar a sério se o teu trabalho não assenta naquilo que Jesus fez. Podes fazer muito, mas se o teu trabalho não começa primeiro no descanso que tu já tens a Jesus pelo que Ele fez, tu ainda não começaste a trabalhar. Tu só estás a tentar provar, através daquilo que tu fizeste, um descanso que tu achas que mereces, mas estás a ver as coisas ao contrário. O descanso já chegou. Tu só precisas de descansar para poderes trabalhar convenientemente como Deus quer.
Jesus é o nosso sábado, porque todo o trabalho que era necessário fazer foi feito por Ele. Todo o trabalho que era necessário fazer foi feito por Jesus. E Ele fez isto numa medida cósmica de cansaço e inquietação. Tu nunca vais ficar cansado ao ponto do cansaço que Jesus experimentou. Não foi só o cansaço físico, foi o cansaço mental, emocional, espiritual que Ele viveu por ser abandonado pelo Pai na cruz. Todo o trabalho que foi preciso ser feito foi feito por Jesus, em cansaço e inquietação. Porquê? Porque Ele morreu pelos nossos pecados. Mais ninguém teve a capacidade de morrer pelo teu e pelo meu pecado. Eu não tenho a capacidade de fazer isso, tu não tens a capacidade de fazer isso. Mas muitas vezes queremos trabalhar como penitência. Se eu trabalhar muito, eu vou ter a capacidade de compensar erros que fiz no passado, que fiz lá atrás. Esquece essa lógica. Tu não vais ter a capacidade de fazer isso. Só Jesus tem a capacidade, Ele já resolveu isso. Ele foi o único que morreu pelos nossos pecados. E por causa disso nós podemos descansar em Jesus. O que é que isso significa? Significa que agora nós podemos trabalhar como Deus quer que trabalhemos. Com os olhos postos no descanso eterno. Nós descansamos olhando para Cristo, o que nos faz trabalhar com os nossos olhos à espera do descanso final que virá. Que não é uma ausência de atividade, os novos céus e a nova terra, não se, como o pastor Tiago pregava há uns anos, não é um Inatel glorificado, para aqueles que conhecem o Inatel, que é uma instituição de férias. Eu nunca passei férias no Inatel, portanto, eu não sei o que é. Não é uma casa de repouso, mas é a vida para a qual nós fomos criados. É a vida para a qual nós fomos salvos. Uma vida de descanso que é trabalho, que é louvor, que por sua vez redunda em descanso, e as duas coisas acontecem misturadas perfeitamente. Portanto, nós trabalhamos com os nossos olhos postos no descanso eterno, perfeitamente unido ao trabalho para o qual Deus nos criou. E esse trabalho é louvá-lo para sempre. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos.